Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos novamente ao Tempo em Foco, esse canal destinado a falar sobre previsão do tempo, previsões meteorológicas, o que está acontecendo no tempo, falar sobre fenômenos meteorológicos aqui comigo, professor Roger Daltri. E hoje, galera, não tem como, né? Temos que falar sobre o que está acontecendo nessa última semana, a previsão do tempo, e hoje eu vou trazer para você a previsão dos próximos dias, os alertas, né? Como vocês estão vendo aí, os alertas meteorológicos, ver quais situações a gente tem de previsão para os próximos dias, falar um pouco das notícias, né, que envolvem a previsão dos últimos dias, o que aconteceu, o que está acontecendo, para você poder ficar bem atento e conseguir ter o seu dia a dia com tranquilidade. Então, galera, bora falar um pouquinho desse tempo. A gente começa aqui com a imagem do Meteored.tempo.com, que traz para a gente, inclusive, regiões de alerta. Trouxe aqui para vocês para dar uma olhada, ó, que entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo nós temos uma área de alerta importante aqui, ó. Aqui a gente tem alerta nessa região e vai pegar no âmbito geográfico, ó, aviso para as áreas da Zona da Mata Central, do Espírito Santo, do Sul-Sudeste, de Minas Gerais. A gente vai ter algumas vertentes nessa região do Norte Fluminense, da região metropolitana de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, do Centro-Sul Fluminense, do Noroeste Norte Fluminense, do Vale do Paraíba, onde nós temos um alerta de caudalosas chuvas, de muitas chuvas para as próximas horas. Assim como essa região aqui, ó, onde está o Campo dos Goitacazes, nós temos uma situação bem complicada para as próximas horas. Vou deixar rolar aqui para vocês poderem ver o alerta também para amanhã, domingo, para essa região, ó. Nas próximas horas a gente vai ter essa situação. Deixa eu levantar aqui que a gente tem outras áreas do Brasil também vivenciando essa situação, né? Alerta para amanhã, 3 alertas para a Zona da Mata, a Zona Central do Espírito Santo, as mesmas zonas. A gente vai ter uma situação de alerta delicado no âmbito de Minas Gerais. A gente também tem aqui no Mato Grosso, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, uma região também onde a gente vai ter problemas muito sérios, principalmente no Mato Grosso, onde a gente vai ter alerta de caudalosas chuvas, possibilidade de chuva intensa para domingo, dia 24, tá, galera? Então, no território brasileiro, algumas zonas chamam a atenção, tá? Essa zona mais ao norte do Brasil, no Pará, aqui entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, também em Minas Gerais, né? E no Mato Grosso são as zonas que a gente vai ter maior dificuldade, onde a população deve ficar atenta. Mas para além disso, vamos ver aqui outros mapas atmosféricos importantes, como o mapa de nuvens que a gente está tendo agora. Vou até colocar para vocês para rodar, para vocês verem para os próximos dias, né? Ela já está mostrando de domingo qual vai ser essa previsão. Percebam, deixa eu levantar aqui um pouquinho, ó, que essa região próxima ao litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo é uma região que está sofrendo com uma atuação interessante e importante aqui de uma zona de convergência do Atlântico Sul, né? Uma zaca que está atuando aqui nessa região e que está fazendo um corredor de umidade nessa área. Então toda essa região aqui, ó, está sendo acometida por muita chuva. Pode ver que para segunda, dia 25, as chuvas tendem a aumentar nessa região. Olha só como a gente precisa ficar atento, porque quanto mais azul, maior é essa probabilidade de chuva para os próximos dias. Na terça-feira já parece que diminui um pouquinho sobre o estado do Rio de Janeiro, mas ainda com muita chuva na região central do Brasil. Então quem está no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, quem está em Rondônia, quem está no Amazonas, vai estar aqui dentro dessa zaca, e essa zaca vai trazer muita chuva para os próximos dias. Aqui, ó, por exemplo, na quarta-feira ainda vamos ter uma atuação de chuva muito forte nessa região. Percebam, tá, galera, que o sul do Brasil não tem grande previsão de chuva para ao longo da semana, né? Nem outras regiões do Nordeste brasileiro, só em uma parte da zona litorânea. E aí o final de semana, fica ligado, ó. Chega o final de semana, a gente vai ter previsão de uma atuação crescente novamente da zaca, e aí a região entre Rio de Janeiro e Espírito Santo novamente volta para essa região onde provavelmente vai chover bastante no próximo final de semana, que é o final de semana inclusive da Páscoa aí, que o pessoal vai estar comemorando Páscoa, vai ter sexta-feira que é feriado nacional. Então há previsão de muita chuva para esses próximos dias, fiquem atentos. Olhando ainda desses mapas atmosféricos, vamos ver a previsão só de chuva. Chuva para esses próximos dias. Deixa eu voltar aqui. Começando no sábado, agora para domingo, ó, chuva para essa região, e é a mesma zona, essa zona que a gente vai chamar de Zaca, que tem uma zona do Atlântico Sul, uma zona de convergência atuando nessa região, e pega essa diagonal mesmo território brasileiro, tá, galera? Que vai lá desde o Amazonas e vai cortar essa região em diagonal no Brasil, a região central do Brasil, em direção aqui ao estado do Rio de Janeiro, e vai trazer muita chuva para os próximos dias. Então, o pessoal que mora nessas regiões vai ter previsão de muito calor e ao mesmo tempo muita chuva, tá? Então, a gente vai ter essa situação aí dos próximos dias. Vamos dar uma olhada também
no que aconteceu no sábado, na sexta-feira, de sexta para sábado, que a gente teve a passagem da frente fria chegando no Rio de Janeiro, e havia muitos alertas para o Rio de Janeiro, a gente fez até vídeo aqui falando no canal, e essa passagem da frente fria causou, infelizmente, deslizamentos e mortes na região sudeste, no Rio de Janeiro principalmente, onde o alerta ainda continuou, como eu acabei de falar para vocês. Ó. Tempestades causam transtornos com a chegada da frente fria na região sudeste. Foram registrados deslizamentos, enxurradas e morte por descarga elétrica no Rio de Janeiro. Então, é importante, inclusive, você ficar atento no canal para poder visualizar essas situações e evitar maiores transtornos, tá, galera? Apesar de saber que tem situações que só o poder público pode atuar. Aqui algumas imagens, né? A frente fria chegou causando deslizamento, inundação, ventania e, infelizmente, óbitos. Vamos dar uma olhada aqui nessa reportagem da Karen Teixeira, do dia 23 de março de 2024. Ó. Desde as primeiras horas de sexta-feira, ontem, né, dia 22, os estados de São Paulo e principalmente o Rio de Janeiro vêm sofrendo as consequências da passagem da frente fria na região. Como já noticiamos aqui no Meteored Brasil, essa notícia é do Meteored, tá, pessoal? A previsão ainda é de altos acumulados de chuva, pelo menos nesse final de semana. E como a gente viu ali no mapa da previsão meteorológica, vai chover também bem nessa região no próximo final de semana, mas a gente vai fazer vídeo falando sobre isso ao longo da semana. Os primeiros estragos foram registrados na Baixada Santista, depois no litoral de São Paulo, onde a chuva veio acompanhada pela forte ventania, com rajadas de vento que ultrapassaram 100 km por hora. Foram notificados ocorrências de destelhamento, falta de energia, queda de árvore e poste de transmissão. Pelo menos 25 árvores foram derrubadas em Santos, na sexta-feira, dia 22 de janeiro. Vamos dar uma olhadinha aqui, espero que não estoure muito para vocês aí, nessa situação no X. O X trouxe algumas imagens, inclusive, dessa situação aí para vocês. Se der uma estouradinha, fica ligado aí, galera, que eu já vou tirar já. Vou tirar o som aqui, só para vocês poderem estarem vendo. Deixa eu aumentar aqui para ver se facilita a visualização, ó, desse destelhamento. Colocar novamente para vocês poderem estar vendo. Ó, alguém passou de carro e olha só a força do vento, que fez a força do vento aí em São Paulo, tá, galera? A chegada dessa frente fria. A frente fria seguiu para o estado do Rio de Janeiro, na verdade, causando prejuízos ainda no início de sexta-feira, dia 22. Em Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio, um homem morreu após ser atingido por um raio na manhã dessa sexta no Pontal do Atalaia. A região serrana foi uma das mais atingidas pelas fortes chuvas. Em Teresópolis, o trecho da serra BR-116 que liga o Rio de Janeiro à cidade teve de ser interditado. Devido ao grande volume de água na pista, em um vídeo publicado nas redes sociais, um caminhão enfrentou uma enxurrada mesmo com o nível da água, mas por sorte ninguém ficou ferido. Vamos ver esse videozinho aqui também, tá lá no X, só tirar aqui o som. Ó, Teresópolis, olha isso, ó o caminhão enfrentando, é um pouco de imprudência também, né, pessoal? Não fazer isso de maneira nenhuma, porque não vale a pena, não vale o risco, né? A gente vê, infelizmente, inúmeras situações onde as pessoas morrem por situações como essa aí, são carregadas pela água. Não vale a pena, tá? Fazer esse tipo de situação. Por sorte, como disse a reportagem ali, ninguém morreu. Em Petrópolis, a situação foi mais preocupante, onde 3 pessoas morreram e 2 ainda estão desaparecidas até esse momento, galera. Hoje é dia 23, sábado. A gente não sabe como tá o trabalho da Defesa Civil. Sei que o trabalho deve estar dificultado pela chuva. Em decorrência da forte chuva que atingiu o estado nesta sexta-feira, as vítimas estavam no bairro Independência. A Defesa Civil contabilizou 109 registros de ocorrência, sendo 75 deslizamentos até a última atualização. Além disso, foram estabelecidos 67 pontos de apoio abertos para receber a população que mora nessas áreas de risco. Então aqui tem do Chico Alencar, deputado, que colocou aqui até quando, né? Nossa sociedade é para todos, inclusive os petropolitanos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, tirar aqui o áudio, mas está pedindo para a pessoa sair, né, dessa região. E olha só, o deslizamento de terra, tá, pessoal? Isso que é o mais triste, né? Infelizmente a gente tem algumas condições que são geográficas, inclusive faço convite para vocês se inscrever lá no canal do Geografia em Pauta, onde a gente está lá e fala, inclusive, dessa análise geográfica sobre essas situações, né? Olha que situação. E essa é uma situação constante em todo o verão, apesar que a gente já iniciou, olha só que triste, né? Já iniciamos o outono, mas como é início de outono, que é uma estação de transição, a gente ainda está sendo acometido por essas fortes chuvas. Olha que absurdo, pessoal. Olha a altura desse rio. Impressionante. O rio já tomou as ruas viraram rios. E é isso, né? Isso não é novidade, infelizmente, é o que acontece todo verão, todo início de ano no nosso território, início também do outono. A gente tem essas mesmas situações que são, infelizmente, recorrentes. Não deveria ser, tá? Só para deixar claro. Mas a gente tem alguns outros fatores que adiante a gente vai falar sobre isso, não hoje, mas em outros vídeos, como a atuação do El Niño, como o aquecimento global, como a ação humana, né,
que também favorece essas ocorrências. A gente tem que ser sincero que também parte de tudo isso que está acontecendo é culpa nossa, né? Lá no Geografia em Pauta a gente até analisa um pouco mais profundamente essas situações e é importante entender que, de forma geral, isso se volta contra a gente. E o mais triste, eu falo isso muito para os meus alunos, né? Por que é importante pensar nas questões ambientais? Porque quem mais vai sofrer com as situações ambientais é a população empobrecida, né? Você parar para pensar, quem que sofre com deslizamento de terra? Quem são essas pessoas que são que a casa é acometida por um deslizamento que vai destruir ali as suas paredes, que vai matar, levar a óbito pessoas? São as populações mais pobres, né? Infelizmente. Quem são aqueles que estão na margem do rio vivendo em casas que todos os anos acontece a mesma coisa? É a população mais pobre. Essa população é a que mais vai sofrer, a mais vulnerável aos problemas ambientais, aos problemas socioambientais. Então é interessante para ela diretamente que políticas públicas sejam desenvolvidas para diminuir esses problemas, que são problemas recorrentes, tá? Confira os maiores acumulados de chuva de 24 horas, segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, o CEMADEM. Em Petrópolis, só Petrópolis, olha isso, pessoal, 304 milímetros entre as 5 horas de sexta-feira e 5 horas de sábado. 24 horas, tá? Em Magé, o acumulado foi de 202 milímetros, em Teresópolis de 217, em Angra dos Reis 107. A cidade de Petrópolis recebeu em 24 horas um volume de chuva acima do esperado para todo o mês de março. É absurdo, que é de 250 milímetros. É doideira, tá, galera? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a gente vai dar uma olhada daqui a pouco nos mapas também do IMET. Entre sábado e domingo, a previsão é de que esse sistema continue atuando sobre o estado do Rio de Janeiro, que continue em alerta. Comecei falando sobre esse alerta, principalmente ali entre Rio de Janeiro e Espírito Santo. A gente deve ficar em alerta e aqui o Meteored traz também as previsões dos lugares onde vai ter mais chuva, onde a previsão é mais severa. Lembrando que essa região, e aí tem aquela relação com a geografia, tem gente que não gosta de geografia, né? Mas a geografia ajuda a entender o nosso dia a dia, tá, galera? Por isso, não se esquece de se inscrever lá no Geografia em Pauta. Galera, nós temos uma região de mar e de morro, onde nós temos planaltos elevados, nós temos feições do relevo que acabam favorecendo, devido inclusive à ocupação humana, à ação humana, o deslizamento de terra. E aí essa região do sudeste brasileiro, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, são áreas onde frequentemente isso vai acontecer, esses escorregamentos, esses deslizamentos, e infelizmente todos os anos levando ao óbito de várias pessoas. Aqui, ó, a gente tem um mapa que mostra aqui no Meteored, onde a precipitação vai ser mais intensa. Então, ó, chama atenção, pessoal, que mora, a galera que mora na região norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, e na divisa ali com o Espírito Santo, a previsão é de muita chuva para as próximas 24 horas, podendo chegar a incríveis 432 milímetros de chuva. Gente, se nada for feito, é óbvio que isso daqui vai trazer desastre. É importantíssimo que essa região já fique em alerta, tá? Região de Campos e adjacências, Macaé, Nova Friburgo, Cabo Frio, a cidade do Rio de Janeiro, a região metropolitana, incluindo-se aí toda a Baixada Fluminense, incluindo-se aí Niterói, essa região vai chover mais do que as outras. Essas áreas em vermelho, tá, pessoal? São as regiões onde mais vai chover. O azul mais claro é onde menos vai chover, mas toda essa região que pega já a parte de Minas Gerais, a gente vê ali Lavras, Varginha, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Pasto, Vinópolis, a capital, Belo Horizonte, Patinga, toda essa área vai chover. No Espírito Santo ele tem a Aracruz, essa área é importante, vai estar chovendo bastante. Ó. No Rio de Janeiro, a região de Volta Redonda, em São Paulo já Taubaté, a própria cidade de São Paulo, Campinas, essa área toda tem que ficar em alerta para os próximos dias, porque a chuva vem e vem com força, como eu mostrei no primeiro mapa ali da previsão de chuva para os próximos dias, tá? O modelo prevê acumulado de chuva de 400 milímetros até a noite de domingo, dia 24, até amanhã à noite. E há risco de transtornos no estado do Rio de Janeiro e grandes transtornos. Entre sábado e domingo, a frente fria seguirá atuando na porção norte da região sudeste, favorecendo tempo instável e possíveis tempestades, com destaque para Minas Gerais, Rio de Janeiro e porção sul do Espírito Santo, que vão permanecer, tá, galera, em alerta máximo para os altos volumes de precipitação durante o final de semana, tá? A situação pode ser crítica e desastres podem colocar em risco a vida de muitas pessoas no final de semana no estado do Rio de Janeiro, com acumulados previstos de 400 milímetros até amanhã. O centro e o norte fluminense são as regiões com maior previsão de elevados volumes de chuva, né? Além da porção oeste do estado. Então a população deve permanecer em alerta em caso de deslizamentos, inundações, descargas elétricas, que ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros e ou Defesa Civil do seu município. Então, atenção, tá, galera? Vamos dar uma olhada. A gente já viu esse mapa que mostra pra gente que essa região vai ser extremamente acometida. Então, é ficar atento, é ficar alerta, porque de forma geral
nós temos muita chuva para os próximos dias. Mas para além disso, vamos ver alguns outros mapas aqui, como o do próprio IMET, né? O IMET vai trazer aqui para a gente, olha só, justamente a área onde há alerta de grande perigo para chuva. Percebam que é justamente essa região onde eu falei para vocês das ACAS, tá pessoal? A zona de convergência do Atlântico Sul. A gente tem dois grandes fenômenos que atuam, não, tem vários fenômenos, mas dois fenômenos que chamam a atenção, que atuam recorrentemente no território brasileiro e que de vez em quando você ouve falar nessas siglas, que são as ACAS, que vão atuar nessa diagonal aqui, chegando até o Atlântico, fazendo um corredor de umidade até o Oceano Atlântico, ao sul do Oceano Atlântico. E nós temos as ZCITs, né, que vão atuar mais próximo à linha do Equador, aqui nessa porção aqui, de uma maneira mais horizontal. Esses dois fenômenos, tá, galera, são muito importantes. Levando em consideração também que a gente tem essa região aqui da costa do Maranhão, pega um pedaço do Ceará, pega um pedaço do Pará, do Amapá, onde você também vai ter muita chuva. Os estados que precisam ficar alertas, os maiores alertas de fato, a situação de maior perigo é para a costa do Rio de Janeiro, a região norte e noroeste do Rio de Janeiro, a região mais ao sul do Espírito Santo, a divisa ali entre esses três estados, do Espírito Santo, o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Essa região ali é a que mais vai chover, que a previsão é maior nos próximos dias. Mas a gente vai ver que até a região central do Brasil, pegando Goiás, Brasília, pegando parte do Tocantins, uma região mais a oeste da Bahia, pegando parte do Mato Grosso, uma parte bem significativa do Mato Grosso, de Rondônia, do Acre, do Amazonas, toda essa região aqui está nesse corredor de umidade, onde vai chover bastante. Então, alertas meteorológicos importantes para essa região, porque toda ela vai ser acometida de um perigo potencial de chuva ou de um grande perigo de chuva nos próximos dias, tá? Então fica atento aí. Galera, em São Paulo, o grande São Paulo, né? A gente teve uma manhã bem nublada, com ventos moderados, tá? A frente fria que está passando pelo estado de São Paulo provocou a mudança brusca de temperatura nesse início de outono, tá? O sistema já está entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, como estou mostrando para vocês aí. Hoje, toda a região metropolitana de São Paulo fica mais nublada, com condição de rajada de vento persistente, podendo variar de 20 a 30 km por hora, e em alguns momentos podendo ter rajadas de 45 a 50 km por hora. Por que isso é importante? Porque aumenta a sensação de frio e isso, claro, pode trazer também problemas relacionados à rede elétrica. São Paulo está vivenciando uma situação absurda, né? Com relação aos apagões constantes, a Enel aí está sendo processada por muita gente, tem muita reclamação dela e claro que essa situação climática ainda afeta diretamente a questão energética nessa região. Ó. A capital pode receber garoa, chuva fraca no decorrer do dia, mas sem alerta de temporal, o que é um alento. O destaque é a temperatura já fica mais baixa devido à entrada do ar frio. A máxima já não passa hoje dos 22 graus Celsius, né? Olha só como a temperatura dos últimos dias do que a gente viu, né? Como ela vai cair bastante, como ela já caiu, né? Litoral de São Paulo com atenção para chuva persistente, ó. A frente que passou trouxe alguns volumes mais significativos para o litoral norte de São Paulo e Ubatuba, e foi a região que mais recebeu chuva dentro de São Paulo, claro, com 66,3 milímetros nas últimas 24 horas. Em Santos a chuva ficou em 52,4, Cubatão no mesmo período 43,4, São Sebastião está na mesma região litorânea 39,3. Agora não temos risco de chuva forte, sim condição de chuva fraca, contudo persistente, que combinada com solo encharcado, pode ocasionar problemas, galera. É a questão do deslizamento de terra. Na verdade, a chuva fraca ela é até mais perigosa, né? Porque ela vai só molhando lentamente o solo vai ficando encharcado e depois ele desliza. Então, atenção total nessa região. Tanto aí, Petrópolis, Grande São Paulo, a região, como a gente já falou aqui, da divisa entre Espírito Santo e Rio de Janeiro, são as regiões onde a frente fria chegou com vontade e vai trazer chuva e já está encharcando o solo. E a tendência para os próximos dias é dessa chuva continuar. Galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa nos comentários aí como tá a situação na sua cidade. Conta para mim o que está acontecendo, como tá o clima, como tá o tempo, esse tempo atmosférico. Deixa também qual cidade você quer que a gente faça uma previsão aqui detalhada e qual assunto da previsão do tempo mais te interessa. Já sabe, se gosta desse tipo de conteúdo, deixa sua inscrição, deixa seu like. Também aproveita, como eu já disse, para ir lá no Geografia em Pauta. Lá também a gente traz muita geografia para você sobre vários assuntos. Não vamos ficar trazendo muito sobre a questão do tempo, porque o tempo é aqui. Mas as outras questões que envolvem a atualidade e a geografia estão lá para você. Obrigado aí pela audiência, galera, e até a próxima. Daqui a pouco a gente traz mais atualizações do tempo para o seu dia a dia. Obrigado e até a próxima.